Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero neste momento agradecer a oportunidade aos meus irmãos aí na nossa igreja no Alto do Paulista, mandar um abraço fraterno ao nosso pastor Fábio, à missionária Rosana, e também agradecer e mandar um grande abraço ao nosso irmão William, e agradecer a ele pela oportunidade e o convite de poder falar com essa juventude aí, comentar um pouco da lição, o encerramento do trimestre. Na última lição do primeiro trimestre de 2021, a lição de número 13, que vai falar sobre a oração de Paulo em favor do seu espinho. Antes, porém, quero iniciar lendo o texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9, que diz: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muito bem, meus prezados irmãos, a juventude aí dessa querida igreja no Alto do Paulista, nós vamos aqui rapidamente comentar sobre esse tema, nesse encerramento do nosso primeiro trimestre em 2021. Aqui nós vemos que, segundo a revista aí que os irmãos trabalharam, nós podemos observar que o autor ele foi muito feliz nas abordagens que ele utilizou. E ele fala aqui que o apóstolo dos gentios, ao escrever a sua segunda carta aos crentes da igreja em Corinto, faz revelações impressionantes em relação a alguns episódios de sua vida. Então veja que nesta oração, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele faz essas revelações de algumas experiências nas quais ele teve com o próprio Senhor Jesus, E aí, ele, tratando dessa questão, dessa oração que nós lemos aqui no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, ele fala que, ao nos ensinar acerca das suas 3 orações não atendidas como inicialmente desejava, mostra-nos vividamente como a graça de Deus torna-se suficiente em nossas vidas, permitindo-nos uma maravilhosa relação de dependência daquele que tanto nos ama. Foi essa experiência na qual Paulo viveu e pôde compartilhar, deixando registrada na segunda epístola do capítulo 12. Paulo ora a Deus diante de uma necessidade não atendida. No entanto, nós não vemos Paulo depressivo, nós não vemos Paulo chateado e nem abandonando a sua fé em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, Paulo entendeu que a vontade de Deus é soberana e ela deve prevalecer diante das nossas vontades. Paulo ora a Deus e quando ele vai apresentar a sua oração, o seu pedido diante do Senhor, Paulo, claro, traz essa oração carregada do seu pedido, que é a sua vontade. E aí Deus não atende o apóstolo Paulo. Diferente de muitas pessoas nos dias de hoje, Paulo não ficou frustrado com Deus. Então essa é uma lição muito importante que nós extraímos daqui, que a vontade de Deus prevalece, a vontade de Deus é soberana, e quando Deus esclarece a sua vontade sobre as nossas vidas, ainda que não seja a nossa, devemos nos mantermos felizes e alegres na presença de Deus. Ao precisar viver com seu espinho na carne, porque ele não foi atendido, bem como sobre as demais dificuldades, dá-nos a entender que Paulo não tinha somente essa dificuldade, ele aprendeu a confiar e descansar na magnífica certeza de que a graça de nosso Senhor nos basta. Pensemos nisso, diz o autor. Então, é muito importante refletirmos nisso. A graça de Deus, ela é suficiente, a despeito das nossas vontades não ser atendidas, muitas das vezes da forma que queremos e desejamos pelo Senhor, nós precisamos descansar na sua graça, pois a sua graça
é suficiente para as nossas vidas. O autor aqui faz uma abordagem sobre as visões celestiais no primeiro tópico, as visões que Paulo teve, o privilégio de receber essas visões. Então, entendamos o seguinte, muitas vezes, muitas das verdades bíblicas aqui, acompanhando o conteúdo da revista dos irmãos, da classe dos jovens, muitas das verdades bíblicas que chegaram até nós foram escritas por Paulo sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Em suas muitas epístolas fomos abençoados e acrescentados por verdades maravilhosas do amor de Deus para conosco. Então essas visões, todo o conteúdo, tudo aquilo que Paulo recebe de Deus através dessas visões serviu para que Paulo pudesse acumular aí experiências sobejas para transmiti-las para a igreja do Senhor. No exercício ministerial, Paulo ele é capacitado por Deus, ele é preparado por Deus, muito de todas essas experiências vividas, inclusive as visões celestiais. Muito interessante isso. E no primeiro tópico, o autor fala sobre o valor de um testemunho. Então, Paulo ele testemunha de tudo isso que ele viu, não tudo isso, né? Parte disso que ele viu, porque nem tudo que ele viu ele conseguiu testemunhar, porque muitas coisas que ele viu eram coisas inefáveis. E dentro de um comentário resumido e breve aqui, o autor fala discorrendo sobre o valor de um testemunho, ele fala: esse breve testemunho da experiência sobrenatural de Paulo nos serve de grande incentivo à importância de compartilharmos com os nossos irmãos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, é exemplo de Paulo que testemunhou as suas experiências com Deus. E essa experiência registrada aqui serve para nos fortalecer, para nos edificar, assim também as nossas experiências vividas na presença de Deus, caro aluno, você jovem, deve servir, você deve tomar uso das suas experiências particulares e pessoais com o Senhor para testemunhar a outras pessoas, um amigo na escola, na faculdade, um vizinho, ou até mesmo algum irmão na igreja, do teu grupo de mocidade aí, no seu grupo de jovem. Você pode utilizar as suas experiências e compartilhar elas para edificar a fé de outras pessoas, né? Muitas das histórias vividas por nós em nossa trajetória cristã podem servir de incentivo aos irmãos que também atravessam grandes dificuldades. Então, se em tua dificuldade você teve uma experiência com Deus e Deus lhe ajudou, essa experiência de ajuda, de socorro que você teve da parte de Deus pode ser compartilhada. Isso vai ajudar alguém, isso vai edificar a fé de alguém. Ouvir que Jesus abriu uma vaga de trabalho ou curou um doente pode ser um bálsamo a alguém que vive a realidade do desemprego, do sofrimento, da doença debilitadora, né? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, então você pode conhecer alguém, ou até mesmo você que foi acometido do Covid-19 e foi curado, ou conhece alguém que foi curado, aí alguém muito próximo de você, você pode compartilhar isso com outra pessoa também. Esse testemunho o levará a orar com mais fé e a busca da sua vitória. Viu que interessante? Você pode ser importante para alguém aí. O outro subtópico do tópico 1 fala sobre o inefável na vida do crente. Então, Paulo viveu experiências e visões e viu coisas inefáveis. E você também, certamente, pode ter aí em sua vida algo inefável acontecido aí em sua vida da parte de Deus, ok? Então, resumidamente, como explicar o inefável a quem não permite sentir Deus? Então, nós vemos muito difícil as pessoas que não sentem Deus, nós compartilharmos e explicarmos os inefáveis de Deus que nós vivemos, porque essa pessoa ela não vai acreditar porque ela não sente Deus. Então, só quem sente Deus consegue entender
na medida que explicamos as coisas inefáveis que sentimos e vivemos na presença do Senhor. Torna-se muito complicado, pois tal conhecimento não faz sentido aos que não se permitem crer. Quem não crer em Deus não entende o inefável de Deus, ok, meus irmãos? Muitas vezes o autor diz aqui: podemos perceber pessoas que não conhecem ao Senhor olharem com estranheza para os cristãos cheios do Espírito. Eu acho que você que é jovem sabe muito bem o que é isso. O fato de você ser evangélico, evangélica, o fato de você às vezes testemunhar algumas experiências que você teve na presença de Deus, você perceber que as pessoas olham para você como se você fosse uma pessoa muito estranha. É assim ou não é? Claro que sim. Aí o autor diz: vejamos o exemplo do batismo no Espírito Santo. Quem não crer em Deus dificilmente entende que Deus pode trabalhar dessa forma, como nós conhecemos o batismo no Espírito Santo. As pessoas duvidam disso, não é verdade? Então veja só, o autor aqui diz: o batismo no Espírito Santo dado por Jesus Cristo é algo que pode até ser conhecido enquanto conceito e ter sua complexidade estudada por teóricos, mas só a experiência poderá realmente trazer a compreensão do que é esse batismo, uma experiência inefável. E quando a experiência é inefável, ela é inexplicável praticamente. É só mesmo passando pela experiência, e quando falamos do batismo no Espírito Santo, é algo difícil de explicar com palavras, é viver para entender, né, irmãos? Então, veja a complexidade de alguém que não sente Deus entender o mover, essa ação espiritual na qual a Igreja do Senhor tem o privilégio de viver essas experiências da parte do Senhor. Então, o autor ele contribui aqui dizendo, né, que a compreensão do que é esse batismo, uma experiência inefável e tão necessária na atualidade. Então, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência incompreendida para quem não sente Deus, mas para aqueles que sentem Deus é uma experiência inefável e necessária na atualidade. Então, que possamos buscar essa intimidade com Deus, você jovem, você moço, você moça, você rapaz, que você possa buscar essa experiência na parte de Deus, para que você viva esse inefável de Deus, conforme Atos 1:5, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, do 44 ao 46, capítulo 19, do 1 ao 7, para a glória do nome do Senhor. E nós vamos finalizar aqui esse primeiro vídeo, um vídeo curto, para conseguirmos compartilhar via WhatsApp, e terá a continuidade no segundo vídeo, que nós vamos dar aqui a continuidade no subtópico de número 3, o tópico 1, que vai falar sobre experiências que edificam. Até o próximo.